Vamos lá. Boa noite, Alisson, Magda, sejam bem-vindos. E aí, Magda, feliz com a resolução? Cuidado com a prova, viu? Seja bem-vindo, Maurício. Que é, Alisson, que eu boto nesse olhinho aí? Ó, meus pais já entraram. Vamos lá. É isso aí, vamos lá. Sexta-feira, né? Ai, ai, Letícia, seja bem-vinda. É, Magda, continue preparada, viu? Bença mãe, bença pai. Luciana, minha filha, você tava onde? Que tava todo mundo doido atrás de você. Depois quero saber, viu? Onde é que você se escondeu? Vamos lá. Boa noite, pólvora. Seja bem-vinda. Ai, ai. Então, né? Sexta-feira. Boa noite, tia. Seja bem-vinda. Sexta-feira, tema livre, né? Semana passada a gente falou na sexta-feira sobre sexo, né? E todos os traumas e conflitos e as disfunções que vêm a partir disso, a partir das crenças que a gente tem, né? É... Ó, Magda. E aí, Cunha? Conseguiu entrar? Seja bem-vindo. Eita, que Alisson tá bebendo cerveja. Gente, ó, Magda tá tomando vinho, Alisson tá tomando cerveja, eu tô com água. Cada um bebe do que gosta. Cleiton, seja bem-vindo. Dani, seja bem-vindo, meu querido. E é isso. Então, na sexta-feira da semana passada, a gente falou sobre sexo, né, numa visão terapêutica desse processo todo. E foram 2 horas e 40 minutos de live, né? Porque rendeu, vocês tinham várias perguntas e a gente ficou respondendo. Além disso, o Instagram ficou atrapalhando a gente, né? Não deixava eu me despedir de vocês. Então, quando eu pensava em me despedir, ele interrompia a live, eu tive que abrir de novo e a gente ficou fazendo 3 lives praticamente, né? 2 horas e 40. Diogo, eu também espero que não trave, porque a internet hoje estava pela misericórdia, né? Michelle, seja bem-vinda. Hoje eu precisei cancelar os atendimentos, só fiz um, porque a internet não permitiu, né? E aí, ou é melhor cancelar do que ficar tendo que interromper. E aí, pra live, eu disse, não, em algum momento vai dar certo. E parece que, por enquanto, tá fluindo, né? Paulinha, seja bem-vinda. E aí, para o tema de hoje, várias pessoas sugeriram vários temas, né? Inclusive, muito obrigado pela participação, né? Alguns de vocês que estão aqui sugeriram temas, né? O tema de quarta-feira foi sugestão de meu pai, como eu havia dito. E aí, para hoje, os temas que vocês sugeriram, eu disse não, para dia de sexta-feira não é legal falar disso. Tem que ser um tema descontraído, um tema leve. E aí eu me dei conta de que já tem 15 dias, fez ontem, que a gente começou esse processo de lives, né? Essas lives exaustivas e maravilhosas, né? Ó, pra aí, minha tia disse que tá comendo farofa de ovo e café. Ave Maria. Pois eu vou comer também. Deixa acabar a live que eu vou fazer, né? Uma farofa pra comer. Oi, TTS7 presente. É isso aí, vamos lá. Thaís, seja bem-vinda, prima. Elza também, seja bem-vinda. Ju, seja bem-vinda. Vamos lá. E aí é isso. Então eu pensei, para sexta-feira tem que ser algo leve, descontraído. E como a gente vem já né, há mais de 15 dias fazendo live, todos os dias às 21 horas. Essa semana a gente não fez nem segunda nem quinta, né? Teve terça, quarta. Hoje é que dia? Sexta. Terça, quarta e hoje. Né? E eu pensei, por que não, então, abrir para perguntas? Porque muita gente vinha depois das lives fazer perguntas que eu não dava tempo de eu ler todas, né? De tirar as dúvidas, de... Seja bem-vindo, Lino. Não dava tempo de tirar as dúvidas, de interagir com vocês, porque eu ficava focado em passar o conteúdo, vamos dizer assim, né? De abordar o tema proposto para a noite. Então eu pensei, para sexta-feira eu vou fazer diferente. Já que na sexta-feira passada as perguntas foram bem produtivas e foi interessante o processo de interação. Então eu pensei, para sexta-feira, seja bem-vindo Ricardo, Lívia. Para sexta-feira eu vou fazer interação.
Então eu vou abrir a live, né? E aí tá aí, ó, sextou sobre o que você quer falar. Então vocês é que vão dizer o que vocês querem falar. Pode ser perguntas que eu possa responder numa visão terapêutica. Podem ser dúvidas sobre tudo que nós já falamos desde o dia. Que dia que a gente começou a fazer isso, meu Deus? Dia 19. Eu acho que foi dia 19 de março. Então, 19, 26, isso mesmo, desde o dia 19 de março. Então, desde o dia 19 que a gente está fazendo lives, né? Para quem não assistiu todas, já comentei aqui que está no canal do YouTube, então podem ter acesso. E para ter acesso ao canal do YouTube, basta ir na bio aqui do Instagram. Então, lá vai ter o link por WhatsApp, pro LinkedIn, que é um perfil profissional, e pro YouTube, tá? Então vocês podem acessar todos os vídeos. Minto, todos não, porque eu não consegui salvar o de quinta-feira da semana passada, que foi com Luciana Guerra. O único que eu não consegui salvar, que falava de compulsão alimentar, né? Por sinal, a gente pode até ver uma possibilidade de tentar abordar isso de novo para poder filmar, para poder salvar, né? Não sei se a gente consegue isso, mas enfim. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda, meu amor. Moniquinha. E é isso. Então eu vou parar de falar, porque senão vai acabar a live e eu vou ficar falando e não vou interagir, já que é a proposta de hoje. Ju, seja bem-vinda. Joana Jamaica. Eletice. E é isso, eu vou calar a boca para vocês perguntarem, né? Claudinho, seja bem-vindo. Então, perguntem sobre o que você quer falar. O que é que vocês querem falar hoje, né? Quais são as dúvidas que vocês têm a partir de tudo que nós já falamos. Ou, se não assistiu nenhuma live, tá valendo também. Boa noite, Soraya. Seja bem-vinda, bebê. Se achegue. Ó, Preta Lu já começou aqui. Quer que eu fale mais do tarô terapêutico? Vamos lá. O tarô terapêutico, o tarô de Marcélia, que tá aqui no meu saquinho, né? Que brilha. O tarot terapêutico tem o propósito de trazer reflexões a partir do que está no inconsciente. Então a gente consegue acessar o campo morfogenético, que é o campo de informações que fica ali rodeando a gente, que fica no nosso inconsciente, que fica no inconsciente coletivo, e a gente consegue acessar esse campo com as cartas do tarot. Então o tarot terapêutico não é um tarot de oráculo, de adivinhação. Não é para eu saber o melhor momento de fazer tal coisa, quando eu vou casar, quando eu vou separar, se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo. O tarô acessa o nosso campo trazendo reflexões que a gente consegue ter acesso à energia disso. Né? Então eu consigo, por exemplo, se a dúvida é eu devo casar, a gente pode tirar uma carta para o casamento e para o não casamento. Né? Então o tarô não vai dizer case ou não case. Ele vai trazer duas reflexões e cabe ao consulente, né, ao cliente, ao paciente, definir o que é melhor para ele. Então o terapeuta que utiliza dessa ferramenta não vai servir como um guru para dizer, não, ó, faça isso, vá por aqui, vá por ali. Não, a proposta não é essa. Né? Inclusive, quando chega, por exemplo, Foi ontem à noite eu fiz um atendimento de tarô e a consulente queria ver isso, né? Ah, mas aí como é que eu faço para não sei o que, não sei o que? O tarô não vai dizer como fazer. Né? Como fazer é o dia a dia, é a nossa lida no processo. Mas a gente consegue ter reflexões desse melhor momento, a gente consegue ter reflexões da melhor estratégia, tá? Então é uma ferramenta muito útil dentro dessa questão de autoconhecimento, de se colocar diferente na vida, a partir de reflexões que a gente faz nesse acompanhamento, tá? Deixa eu voltar aqui para não pular nenhuma pergunta. Soraide disse que vai perguntar. Lá vem Soraide. Vá, Soraide, pergunte. Eliane, como administrar este isolamento social? Tudo que a gente está falando desde o dia 19 de março é para isso, né? É para a gente olhar para o nosso propósito, para despertar o nosso olhar sistêmico para a vida. E aí eu vou dar uma dica que eu achei bem interessante de um gráfico que eu vi na internet e já incorporei nas minhas palestras. Ontem, por exemplo, eu dei aula no curso de inteligência emocional de Jordan Campos e usei esse gráfico, né? Ele é um gráfico que fala de 3 comportamentos muito comuns nesse processo do isolamento, né, do Covid-19. O primeiro deles são comportamentos que ficam na zona do medo. É quando a gente começa a fazer mercado a mais. Então, se eu só comprava 2 quilos de feijão, eu vou comprar 5, porque eu não sei quando é que isso vai acabar.
Mas em contrapartida eu posso também comprar 40 rolos de papel higiênico, sendo que eu moro sozinho, por exemplo. Então para mim não é só uma questão de estoque, é uma compra desnecessária. Então comprar coisas desnecessariamente pelo medo também caracteriza que a pessoa está na zona do medo, tá? Então veja que essa compra excessiva ou esse consumo desvairado de lives, tem gente que assiste live de manhã, de tarde, de noite, tem gente que fica assistindo televisão de manhã, de tarde, de noite para saber sobre a Covid, então fica nesse excesso, né? Come demais porque está ansioso, enfim, todos esses excessos de consumo nesse período mostram que a gente está na zona do medo. Tá? E aí, quando a Eliane pergunta como administrar isso, a gente pode migrar da zona do medo para a zona da aprendizagem, que é refletir sobre, poxa, eu não preciso comer mais do que eu como. Eu posso manter a minha rotina alimentar normal, né? E vai ficar tudo bem. Porque vai ficar tudo bem. Por mais que a gente tenha medo, a gente percebe que, ok, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, né? Então a gente consegue fazer esse processo da aprendizagem do cair da ficha, sabe? De dizer assim, velho, isso tudo vai passar, tá, beleza, mas o que é que eu tô aprendendo com isso? O que é que o Covid-19 está me ajudando a perceber, ou a descobrir, ou a fazer diferente? Então, para administrar o isolamento social, Eliane, eu sugiro essas reflexões para que a gente saia da zona do medo e dê uma qualidade a esse isolamento. É aproveitar que está sozinho, ou que está isolado, ou que está com menos contato com pessoas, né? Justamente para poder olhar para tudo isso de uma outra forma, se redescobrir como ser humano. Então, nesse momento, é uma ideia interessante. Né? A gente fazer essa viagem para dentro. Já que não pode ir para fora, não pode ir para a rua, não pode fazer nada, vá para dentro. É uma viagem que vale a pena. Tá? E a última zona é a zona do crescimento. Então veja, zona do medo, zona da aprendizagem, zona do crescimento. A zona do crescimento nada mais é do que eu estender o meu olhar para a humanidade. Então eu agora não penso mais no que eu estou fazendo, no que eu estou sofrendo. Eu começo a pensar no coletivo. Eu começo a agradecer a Deus por ter condições de estar em casa trabalhando, por exemplo. Porque muita gente não consegue trabalhar de casa. E por não conseguir trabalhar de casa, pode estar passando fome já. Porque já são 15 dias em casa, entendem? Então, para quem é vendedor ambulante, por exemplo, o movimento na rua está menor. Né? Muita gente não está querendo comprar nada na rua para não ter que pegar, para não ter contato, para não ter que pegar em dinheiro. Então veja que tem pessoas que estão em situações piores. Quem está, por exemplo, esperando o resultado do Covid, do teste do Covid, para ver se está infectado ou não. Quem está trabalhando em um hospital igual um louco para tentar salvar as vidas, ou para tentar manter as vidas. Né? Então veja que tem pessoas que estão em situações muito piores. Então a gente pode agradecer. E quando a gente passa a agradecer, apesar do caos, já é a zona de crescimento. Então, Eliane já tem aí uma possibilidade. Para administrar o isolamento social, é pensar qual é a zona que eu me encontro. Medo, aprendizagem ou crescimento. E estabelecer estratégias de guerra para migrar da zona do medo para a zona do crescimento. Por que estratégias de guerra? Porque estamos vivendo uma crise. Toda revolução é um prenúncio de uma evolução. Vejam que todo o avanço tecnológico que a gente tem hoje, em especial na parte de máquinas, de motores, vem com a Revolução Industrial. Então precisou de uma revolução para que a humanidade desse um salto. Então, neste momento, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente precisa dar um salto. Um salto quântico, um salto moral, um salto em direção ao amor universal. Tanto que tem alguns textos falando sobre isso. Né, textos espiritualistas que trazem mensagens do além, enfim, para quem acredita, né, falando justamente disso, de que nesse momento, quem consegue se conectar com o amor de forma universal é como se estivesse imune ao Covid-19. Claro que não é por isso que a gente vai se descuidar, mas é algo interessante de se perceber. Né? Que quando eu me coloco em disposição a este amor, a olhar para o outro de uma outra forma, ou a desenvolver dentro de mim um interesse pelas causas sociais, né? De me preocupar com o outro que está na rua, enfim, eu começo a sintonizar de uma outra forma com tudo isso. Então, administrar o isolamento social seria, nesse momento, importante fazer esse exercício. Tá, Eliane? Minha opinião. Magda diz assim: Tiago, percebi que durante esse período isolada acessei lembranças da infância que jamais pensei em lembrar. Foi incrível. Alguma explicação fundamentada no que sabemos da TTS? Sim, Magda, total. Porque quando a gente se depara com medo, naturalmente, o que faz a gente ter medo são as emoções infantis. É o nosso olhar de criança para a vida. Né? Adulto é destemido, adulto é ousado.
Criança não, criança tem aquela coisa do ai meu Deus, não posso, porque a gente aprende o que é certo e o que é errado, né? Então adulto começa a acreditar mais no racional, enquanto que criança fica muito na emoção. No ó, não vai pra lá não que tem barata. Ai meu Deus, tem barata, não vou, sabe? E o adulto não adianta você dizer, ó, não vai pra lá não que tem barata. Se ele tiver medo de barata, ele vai assim mesmo. Então, quando a gente tem uma criança ferida dentro da gente, a nossa criança ferida, é natural que a gente olhe para o mundo com os olhos dessa criança. Então, neste momento, quando você acessa lembranças da sua infância, é porque você está olhando para o mundo com os olhos da sua criança. Como resolver isso? Resgatar essa criança. Uma técnica de homing da terapia regressiva, né? Você estuda TTS, você sabe disso. Então existem formas, e aí para quem não conhece é bom que saiba que existem técnicas terapêuticas que fazem com que a gente olhe para a nossa infância e resolva alguns conflitos que ficaram lá atrás. Porque no momento de um conflito em que a gente paralisa, a gente dissocia uma parte nossa. Tá? Então a gente fica dissociado e fica conectado com aquele conflito. Então quando a gente começa a olhar para a vida de uma outra forma, a gente começa a ressignificar aquele conflito e aquela parte perdida se acopla a gente de novo e fica tudo bem. Lógico, e eu sempre falo isso, para quem não tem o hábito de um processo de autoconhecimento, ou para quem não tem uma lida terapêutica, isso talvez não seja tão simples, mas estamos aqui para isso. Né? Aqui nessa live tem vários terapeutas já formados, tem alguns que estão estudando agora, mas pode falar comigo no privado que eu posso sugerir alguns colegas que são terapeutas, né? Eu também posso atender, a depender das pessoas, né? Se for familiar ou amigo, eu prefiro não atender, mas pessoas que a gente não tenha tanto contato, dá para fazer, tá? Então contem comigo também, ok? Ok, Magda? Eliane disse que ontem teve insônia, foi dormir 5 da manhã por causa do isolamento. É, Eliane. Veja lá a live de quarta-feira que falou de ansiedade. Você fez o grupo de tratamento, né, de controle da ansiedade, então usa aquelas ferramentas, tá? Se dissocia disso, porque muitas vezes a gente fica preso ao cenário do medo e precisa ir para o cenário do crescimento e da aprendizagem, tá? Inclusive, deixa eu dizer uma coisa. Ontem eu desenvolvi uma. Quer dizer, eu não desenvolvi uma técnica, mas eu fiz um exercício com o pessoal lá do curso, né? Que eu comentei que eu fui dar aula, que eu achei maravilhoso. Eu não vou poder fazer isso aqui, porque o tema hoje não é esse, tá? Mas dá pra fazer isso de forma online bem. Ontem eu fiz online com 40 pessoas. Então, e super funcionou, tá? Que é justamente a gente sair do cenário do medo para o cenário do crescimento, da segurança, da proteção, num passe de mágica, entre aspas. E o feedback das pessoas foi maravilhoso. Então, quem tiver interesse depois, fala comigo que a gente olha para isso, tá? Aí, ó, Luciana tá dizendo aqui, sua aula no curso de inteligência foi perfeita. Obrigado, mana. Você é linda. Eliane disse que tem assistido várias lives buscando não surtar. Eliane, agora toma cuidado com o tema da live, porque muitas lives estão sendo voltadas justamente para falar do Covid. Vejo que, inevitavelmente, nas lives que eu estou fazendo, a gente acaba falando sobre isso, mas não são lives voltadas apenas para isso, né? É falando de todo o processo que está envolvendo isso numa outra ótica. Tá? Então tenta não ficar com excesso de informações sobre o corona. Se distancia disso. Né? Ontem de madrugada, acho que era meia-noite, 1 hora da manhã, não sei, Ivete Sangalo estava fazendo live, cantando, de hobby lá, de Baby Doll, lá que zorra era aquela, né? Cantando, tipo, botou a música e começou a cantar e fazer palhaçada, pronto, me acabei de rir, cantei e fui dormir, sabe? Desconecta um pouco disso tudo. Assiste comédia, não assiste drama, não assiste terror, assiste comédia, coisas leves, isso ajuda, tá? Tiana, seja bem-vinda. Clayton diz assim: Tiago, hoje fez exemplo dado por você em alguma live e fui na barbearia. Me senti ótimo. Tá, porque eu falei que na terça-feira eu fui na barbearia. Ok, massa. Que bom, Clayton. Que bom. Eu fico tão feliz quando eu vejo que de alguma forma todo esse processo está ajudando vocês. Porque tem gente que eu só falo na hora da live, né? Que não tem contato no WhatsApp, não tem contato no Instagram, mas ainda assim vocês falam isso, porque aquela live me ajudou. Eu recebo várias informações assim. Essa semana, a paciente não, a cliente de ontem do tarô que eu falei, né, que eu atendi ontem à noite, ela disse: Não, isso daí eu já aprendi com você. E eu nem sabia que ela estava na live de sexta-feira do sexo. Ela falou assim: Não, mas essa parte eu já aprendi com você. Agora eu só tomo banho no escuro. Eu disse: Comigo aonde? Lá na sua live de sexta-feira. Eu disse: Gente, ela tava na live, sabe? Então,
quantas pessoas, né, estão sendo beneficiadas com tudo isso, sem precisar dizer, sem precisar fazer alarde. Fico muito feliz, muito feliz. Eliane fala assim, para ocupar o tempo assistindo várias lives, filmes, músicas, etc. Ok. Obrigado, Eliane. Obrigado. Everson, seja bem-vindo. Luca aí voltou. Gente, a internet tá daquele jeito. Reinaldo chegou. Seja bem-vindo, Reinaldo. Adira, seja bem-vinda. Marcelo tá aí. Obrigado, Reinaldo. Ele disse que é meu filho. Minha mãe mandou eu parar pra beber água. Ô, gente, minha mãe, ó. Pronto, mãe, bebi água. Paulinha, seja bem-vinda. Rosângela. Vamos lá. Quero as perguntas, hein? Tati chegou. Minha assessora tá na área. Augusto, seja bem-vindo. Magda diz assim: Ti, quando passar esse isolamento, o horário das 21 horas será seu para sempre. Quem é bom, né? Magda, você é ótima. Na verdade, deixa eu explicar isso. Dileuza, seja bem-vinda. Eu coloquei as 21 horas por isso mesmo, né? Porque, vejam, esse processo de fazer live começou dia 19 de março. E naquele momento eu percebi que a Globo já estava Covid o dia inteiro. E eu disse, velho, ninguém merece. Já não basta que novela já não vai ter mais, vai reprisar a novela velha, né? E aí o povo vai fazer o quê de noite? Tipo, vai ficar assistindo o Jornal Nacional, aí vai assistir novela velha, tipo, não vai ter opção. Porque o horário das 21 horas é horário clássico para a família brasileira, que é a novela das 9, né? Que era das 8 e virou das 9. Mas novela das 9 já não ia ter. Né? Eu lembro que Amor de Mãe foi cancelado. O último dia foi sábado, dia 21 de março. E eu disse, não, eu vou começar logo as lives para poder ter alternativa. Porque quem não quiser ficar assistindo o Jornal Nacional para ver quantos já morreram no mundo, vão ter outra opção. Então, de fato, Magda, ser às 21 horas foi com esse propósito. E depois eu vi que veio a calhar, porque a maioria das lives estão acontecendo 19 e 20 horas. Então, 21 horas é um horário que pelo menos parece que a internet está um pouco melhor. Porque 20 horas tá tenso, viu? Tá tenso. Mas ok, já que é meu para sempre, vamos. Agora sim, eu não vou conseguir, como eu já disse, fazer todos os dias por conta da escola. Mas o dia que eu estiver em casa às 21 horas, eu vou abrir aqui e vou ficar conversando com vocês. Ô, Rosângela, não é só a sua, não. Rosângela tá dizendo que a internet dela tá horrível, a de todo mundo tá assim. Hoje à tarde, inclusive, Dileuza fez uma live que foi maravilhosa, por sinal, falando sobre os benefícios terapêuticos do Reiki. E ela pediu para eu entrar para falar um pouco, só que eu não consegui, porque ela me ouvia, mas não me via. E ninguém na live me ouvia nem me via, porque a internet estava uma bosta. Aí o Tati disse que Dileuza deu um show hoje. Pois é, concordo. Eliane, evita mesmo. Nesse momento é bom evitar informações sobre o coronavírus, porque não vai, né? Chega. Pra mim já deu. Oi, Anne, seja bem-vinda. Fábio, seja bem-vinda, meu amor. Lara. Rosângela disse que nem assiste televisão, só tem notícia ruim. Pois é, eu não assisto. Aí minha tia tá dizendo que foi bem pensada essa ideia de fazer live 21 horas, porque ver novela velha ninguém merece. Embora essa novela até tenha sido boa, eu gostei de Fina Estampa, né? Mas vale a pena ver de novo é de tarde, não é de noite não. De nada, Eliane, por nada, meu amor. É um prazer poder dar dicas. Rosângela diz assim: como lidar com a perda familiar, mesmo tendo passado anos? Então, Rosângela, vamos lá. É importante falar sobre isso. Inclusive, deixa eu aproveitar e dizer para vocês em primeira mão. Aliás, não é a primeira não, porque eu já mandei para os meus pais. Segunda-feira eu vou fazer uma live sobre a morte. Calma. Por que que eu vou falar da morte? Porque para que a gente possa ressignificar a vida, a gente precisa pensar na morte. A gente precisa redimensionar os nossos problemas. Então vai ser uma live bem interessante. Talvez eu me arrisco dizer que talvez vocês, na live de segunda, façam reflexões que vocês nunca fizeram na vida toda.
tá? Então, olhe minha responsabilidade. Mas vamos lá. Para quem já leu aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes, acho que é esse o nome dela. É um livro maravilhoso, né? Eu até fiz um post falando sobre isso no Instagram, mas eu vou fazer a live de segunda-feira falando sobre isso, tá? E aí, quando a Rosângela pergunta como lidar com a perda de alguém, é justamente o que a gente vai precisar olhar. Porque assim, ó, no momento de uma dor muito intensa, que é a perda de alguém familiar, de alguma pessoa muito querida, a gente tem três possibilidades. Ou paralisa, tipo, perdi minha mãe e meu pai. Eram meu porto seguros, né? Eu me sentia segura porque tinha ele ou ela. E aí eu perco isso, eu paraliso. Uma outra possibilidade é eu ficar no processo do enfrentamento. Ó, tá, morreu, bola pra frente, vamos lá. Eu levo a dor, mas sigo. E outra opção é desistir. Pessoas que entram em depressão, pessoas que tentam suicídio, pessoas que perdem a graça pela vida. Então, é natural que diante de alguns conflitos a gente tenha essas três reações, tá? Paralisar, enfrentar ou fugir, ou desistir. O maior problema desses três é quando a gente paralisa. Porque quando a gente paralisa, fica tudo estático. E a gente fica acoplado, associado àquele momento, àquela perda. E a vida fica minando aquela energia, tá? Enquanto a gente enfrenta, vai para a vida. Quando a gente desiste, ok, desistir é a opção, é livre-arbítrio, né? Mas paralisar é o pior, tá? Então, quando a gente paralisa, de novo, a gente se associa àquele momento. O problema é que, quando a gente se associa ao conflito, ou àquela perda, ou àquela dor, uma parte nossa fica presa ali. Então, de novo, quando eu falei da criança, né, de resgatar a criança, ao longo da vida, a gente vai tendo rupturas no nosso psiquismo o tempo inteiro. Tá? Quem já assistiu o filme Fragmentado com Bruce Willis, veja que ele tem 23 subpersonalidades, né? Que é justamente isso. A gente tem um conflito, rompe. Aí outro conflito, rompe. E vai criando várias subpersonalidades. É como se tivesse, poxa, tem alguém dentro de mim querendo que eu faça tal coisa. É você mesmo. Né? Não é alguém externo. É quando uma parte sua quer isso. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Uma parte minha queria sair com os amigos para comer alguma coisa, para dançar. A outra parte diz, ó, não pode, tem que ficar em casa, bora fazer a live, é o compromisso. E aí eu opto por escolher essa parte. Mas se eu quisesse olhar para a parte que quer sair, foda-se, não vou fazer live não, vou pro reggae, né? Vou pra festa, vou procurar algum barzinho, vou sentar lá com alguém, chama um amigo, vai, né? Mas por um processo de responsabilidade, a gente opta pela outra subpersonalidade. Num processo de perda familiar, a gente não consegue escolher, porque fica preso à dor. Então a gente consegue, num processo de terapia regressiva, voltar àquele momento para fechar aquela cena. Se foi alguém que você não se despediu, a gente consegue fazer uma despedida. Se foi alguém que você não conseguiu ver a morte ou participar do velório, num processo de despedida, de dor muito intensa, a gente organiza isso tudo. E além de organizar, a gente ancora numa realidade que seja melhor, que te conforte, tá? Então, semana passada, sábado à noite da semana. Que dia é hoje? Sexta. Sábado, gente, já tem uma semana, tá? Tem uma semana que eu fiz um atendimento com uma colega, né, da época de faculdade, que ela perdeu a mãe. Ela enterrou a mãe na sexta, eu atendi ela no sábado. Porque ela estava pensando em desistir, quase entrou em depressão e tal, e tem uma filhinha de 4 anos. E aí o que é que eu fiz? Eu dissociei ela daquela imagem da mãe morrendo, fiz com que ela se despedisse da mãe, e depois eu ancorei o fato dela continuar vivendo ao amor da filha. E para mim foi incrível, porque assim, quando iniciou a live ela estava chorando com olheira, de tanto chorar. No final da live, ela estava sorrindo, respirou aliviada, disse que estava bem. Óbvio que o fato de estar bem não quer dizer que ela parou de sentir dor, né? A dor estava ali, perdeu a mãe, tinha um dia, né? Mas ela já sorriu. Eu falei alguma coisa que eu não lembro agora e ela riu. Eu disse, ai, que bom, pelo menos você agora sorriu, né? Você tá, não, ela tá melhor, eu vou dormir, tá? Enfim, né? No outro dia eu fiquei acompanhando, ela foi ver o pai, saiu de casa, né, para ver o pai, enfim. Então ela conseguiu sair daquele lugar, né? Apesar da dor, ela foi, entende? Então é possível, Rosângela, a gente olhar para isso de forma terapêutica, tá? Mas enfrentar isso sozinho às vezes é pesado demais. Precisa mesmo de um suporte. Aí, a não aceitação da morte está prejudicando emocionalmente a lidar com o dia a dia. Pois é, porque é aquele processo, o poder do luto, são 4 fases do luto.
Primeiro a gente, mentira, ninguém morreu não, né? Nega o processo. E aí no processo de negação a gente vai para barganha, né? De que é fazer com chavos com o cérebro, ó. Não, eu vou fazer tal coisa para poder fazer de conta que não sei o que lá, sabe? Então quando a gente entra no processo da raiva, que porra! Como é que Deus faz isso comigo? Como é que Deus tira minha mãe, por exemplo? Eu tô falando de mãe e pai porque não sei por quê, né? Mas como é que Deus tira essa pessoa de mim? Então entra no processo da raiva. Até que a gente aceita. Até que a gente para de lutar contra essa dor e entende que tá tudo bem. Perdi, bola pra frente, foi foda, mas vambora, né? E aí a gente vai pra vida. Tá, Rosângela? Fica bem. Eliane diz assim: tenho assistido lives sobre controle emocional e ansiedade. Gente, esse pagode não é aqui não, viu? Tem algum vizinho ouvindo aqui fora. Tem gente saindo aqui com pagodão, né? Não sou eu. Mas enfim. Tenho assistido lives sobre controle emocional e ansiedade. Agradeço de ter feito terapia com você e aprendido técnicas para controlar a ansiedade. Senão, estaria pior neste momento. Ô, Eliane, obrigado, meu amor. É isso mesmo, a gente tem que se virar como pode nesse momento, né? Se apegar de alguma forma a alguma coisa. Ah, Cláudio disse que foi uma ótima ideia fazer essas lives. Obrigado, Claudinho. Rosângela disse que travou tudo. A internet tá. Cristiane Campos, te agradeço muito. Você consegue transmitir paz e está ajudando muito. Oh, obrigado, Cris. Obrigado. Eu quero encontrar essa paz que eu transmito, porque, minha filha, aqui dentro o bicho pega. Helene disse, sei que quando passarmos tudo isso, não seremos mais os mesmos. Não mesmo, né? Não tenho dúvida nenhuma de que quando isso tudo passar, a gente vai ser outra pessoa. Cláudio disse que o tema da morte é interessante. Pois é, Claudinho, segunda-feira. Me aguarde. E o Shirley disse que parou por 2 anos com a morte do pai. Pois é. Essa semana não, tô mentindo. Tem um tempo, eu não tinha nem essa agonia de Covid. Uma paciente minha que teve alta ano passado ligou para mim para poder dizer que, para agradecer, na verdade. Porque a mãe dela faria aniversário no início de março. E ela disse que quando a mãe dela morreu, ela tinha 9 anos. E desde quando a mãe morreu, todo dia do aniversário da mãe, ela chorava, não queria sair de casa, porque a mãe morreu nos braços dela. Ela era uma criança de 9 anos. Pensem. Então a última imagem que ela tem da mãe é a mãe sendo carregada para fora de casa pelo quê? Como é que chama? DHPP? Não, porque é homicídio. O povo que vem remover corpo é o quê? Como é que chama isso? O povo do necrotério, não. Enfim, né? O IML. Pronto, o IML. O povo do IML veio buscar o corpo da mãe, então ela viu a mãe sendo carregada morta para fora de casa. E aí ela me ligou, né, para agradecer que neste ano, que foi o primeiro aniversário depois de ter passado pela terapia, ela não ficou chorosa, desesperada, agoniada como ela ficava todos os anos. Ela viu a imagem que a gente criou na terapia. E ela disse que, por incrível que pareça, apesar da saudade, ela sorriu, porque ela viu a mãe bem. E quando ela me ligou para falar isso, eu chorava de um lado, ela chorava do outro, sabe? Pela gratidão que ela tinha pelo processo e pela beleza da cena que ela descreveu para mim. Então é muito gratificante quando a gente consegue tirar a pessoa desse lugar, como a Shirley fala, né, que parou 2 anos da vida dela por conta da morte do pai. Né? No caso dessa minha paciente, desde os 9 anos. Ela já tem 33, se eu não me engano. Então foi a vida inteira, né? Um dia no ano, pelo menos, ela desesperada porque a mãe morreu. E olha quanto tempo isso aconteceu. Né? E este foi o primeiro aniversário em que ela conseguiu não ficar assim. Né? Ela conseguiu ser grata por ter tido a mãe por perto durante 9 anos. Ela conseguiu ficar bem apesar de tudo. Enfim, né? Então eu fiquei muito feliz e satisfeito. Porque quando a gente vê... Porque assim, dentro do processo terapêutico, a gente vê que faz sentido. Né? E que a pessoa consegue sair daquele lugar de tristeza, de conflito, de dor. Mas quando a gente tem um relato de alguém que saiu da terapia há tanto tempo, ela saiu acho que em novembro, ou foi dezembro do ano passado, e ainda assim, em março, ela consegue ter uma associação positiva de tudo isso. Então é muito gratificante, é muito maravilhoso o processo terapêutico, tá? Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas façam terapia, gente. Dinho, seja bem-vindo. Cláudio disse que é muito bom o filme, fragmentado, que eu falei, é perfeito. Lívia diz que comprou esse livro por indicação minha. Lívia, que bom, mas que não leu ainda. Leia. Nesse momento de coronavírus, ele é maravilhoso, porque a gente vai começar a olhar para a morte de uma outra forma, gente. Espere, segunda-feira vocês vão ver.
Eu também não, Cláudio, não vi o segundo. Flavinha, seja bem-vinda. Marida, seja bem-vinda. Boa noite. Carla Leão, seja bem-vinda. Dileuza diz assim: como está o acolhimento online de pessoas com pânico? Então, Dileuza, eu ainda não atendi ninguém que estivesse em crise de pânico. Eu atendi hoje uma paciente, a única que eu consegui atender hoje por conta da internet, que ela disse que na terça-feira ela sentiu que estava desenvolvendo os sintomas do pânico, mas como já está no processo terapêutico há um tempo, ela usou os recursos que a gente ensina e conseguiu não entrar no processo. Mas, ainda assim, eu estou fazendo técnicas de dissociação. Porque o que é o pânico? É quando a gente se associa a alguma crença que traz pavor e a gente fica naquele processo alimentando aquela crença e o corpo traduz aquilo tudo em forma de sintoma, tá? Então o que eu consigo fazer, mesmo à distância e mesmo que fosse presencial, é dissociar. É fazer com que o cérebro daquele paciente perceba que tá, tudo bem. Tem o cenário do pânico? Tem. Já tem memória para tudo isso, né? Mas agora também tem cenários de outra possibilidade. Então eu faço esse paciente ancorar todo esse processo em um outro cenário e naturalmente o próprio corpo percebe, porra, o que eu estou sentindo é pânico. Pronto, o próprio sistema da gente que quer nos proteger sintoniza com o campo da proteção, o campo da segurança. E os resultados disso são maravilhosos. Que é o que eu falei que eu fiz ontem no curso, né, de inteligência emocional de Jordan. Eu fiz isso com a turma lá, 40 pessoas fazendo ao mesmo tempo, e foi maravilhoso. Né? A Luciana já disse aí que gostou muito, porque de fato fez sentido para um bocado de gente. Né? Magda disse que a internet dela deu uma voadora nela. Ai, ai. Pois é. Aqui. Gente, vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa ou tá travando? Que eu tô aqui empolgado, eu nem sei se tá bom. Se tá bom, que eu digo assim, a conexão tá travando, o áudio tá bom, como é que tá? Me falem aí, tá? Elton, seja bem-vindo. Eliane diz assim, gente, que horas são? Ave Maria, já são 20 para as 10, meu Deus. Vimos um terapeuta alguém que não tem problema pela serenidade que nos transmite, mas compreendo que você, terapeuta, deve administrar muito bem. Eliane, terapeuta também faz terapia, né? Ultimamente eu não estou fazendo, mas já fiz, com duas terapeutas ótimas, Thelma Rupsel e Márcia Almeida. E em algum momento a gente recorre mesmo. Quando percebe que o bicho está pegando, fala com os colegas ou procura um terapeuta que a gente não conhece ou o nosso próprio terapeuta de confiança e diz, velho, ó, marque uma sessão para mim extra porque o bicho está pegando. E a gente vai lá, se livra das nossas cargas para poder voltar a ajudar o outro, né? Porque não dá para ajudar se não está bem. Elitice diz que ama terapia, que bom. Minha paciente, fazer propaganda, ela é minha paciente, diz que ama terapia. Tatiane diz, façam terapia, vou postar uma foto antes e depois da terapia. Poste, Tati, poste. Ai, meu Deus. Dileuza diz assim, término de relacionamento é também um luto, falo sobre isso. Pois é, quando a gente termina um relacionamento duradouro, fica no processo do luto, né? E aquilo que eu falei, primeiro a negação, não, terminou, mas daqui a pouco volta, né? Que nada, a pessoa não vai conseguir ficar sem mim, vai voltar, vai pedir pra voltar, e aí não volta. E é a gente que entra no poder da barganha, né? No momento da barganha, dizer, tem roupa sua aqui, venha pegar. Eu queria conversar com você, bora se encontrar tal dia, né? Não, não vai dizer claramente que quer voltar, mas fica com esse joguinho, sabe? Então é a fase da barganha. A terceira fase é quando a pessoa não te quer mesmo, e você vai tipo uma porra, filho da puta, que agora que não quer mais sou eu, sabe? E aí você entra no processo da raiva, e pronto, e isso te ajuda a avançar. E quando entra no processo da raiva, é a fase mais rápida, porque a raiva é só um trampolim para dizer, foda-se, fui, e aí a gente vai para aceitação. Então, enquanto a gente fica no processo da barganha, tem até aquela música, né? Ai, deixa eu ver se eu vou lembrar. Eu acho que é Anitta e Marília Mendonça, que diz assim, ai, Jesus, que faz falta, como é? Some que ele vem atrás, né? Some que ele vem atrás. Eu não sei quem canta, não. Eu acho que é Anitta e Marília Mendonça, eu não sei não. E é mentira. Quer dizer, é verdade, desculpe. Porque assim, entendam. Quando a gente fica atrás da pessoa, bora conversar, bora se encontrar. Esse daí tá doido pra voltar pra mim, não quero não, né? Mas quando a gente some, a outra pessoa, cadê fulano ou fulana que nunca mais me procurou? E aí começa a correr atrás. O problema é que quando a pessoa some, é porque ela já não quer mais. Então aí já era, né? Não tem mais jeito. Mas para relacionamento valem as mesmas 4 fases, tá? Primeiro a negação, barganha, a raiva e a aceitação, ok?
Pati, seja bem-vinda. Andréa Gatona, seja bem-vinda. Eliane, vocês também devem fazer terapia para estar bem, por ouvir tantos conflitos. Pois é, Eliane. Às vezes, por exemplo, eu trabalho na coordenação pedagógica lá do núcleo. E eu faço a triagem dos pacientes para estágio, né, que os alunos atendem no estágio. E eu comentei com eles, inclusive, que de tanto ler os problemas, né, os conflitos das pessoas, chega uma hora que eu não consigo respirar direito. Porque você vai lendo as histórias das pessoas e isso vai, sabe, vai ficando aqui. E aí chega uma hora que você tenta respirar e não consegue, tem que parar, respirar fundo para poder ir, sabe, e conseguir. E aí quando eu estava fazendo isso para a turma 6, né, Patrícia está até aqui, tem outros aí também, eu tive que fazer um bocado de coisa aqui para limpar essa energia que ficou em mim, porque eu não estava conseguindo dormir. Eu dizia, gente, que angústia, que negócio estranho. Eu disse, óbvio, óbvio. Eu li mais de 100 fichas de pacientes, né? Então, em algum momento, isso vai estar aqui dentro. Né? Quando a gente atende 4 ou 5 pacientes numa tarde só, num dia só, né? É natural que fique alguma coisa, mas não é que fique a dor do outro. É que a gente se conecta e acaba associando isso a algo que a gente vive. Então, é comum mesmo que a gente precise de um processo de dissociar todas essas cargas. Tá? Vocês estão dizendo que tá ótimo, que tá ok. Ai, que bom, que bom. Minha tia disse que de vez em quando trava, então pode ser a sua tia. Porque a maioria tá dizendo que tá ok. Que bom. Ó, Tatiane disse que hoje é sexta-feira, 3 horas de live. Ai, eu não tenho. Eu já disse a vocês, eu me empolgo, professor, né? Adora falar. Eu me empolgo e vou, viu? Mas como hoje não é sexo, ninguém vai se empolgar. Né? Não vai se empolgar, tenho certeza. Se bem que o tema é livre, viu? Hashtag fica a dica. Shirley diz assim: eu tinha toda a consciência do processo. Eu falava que estava no universo e em breve voltaria. Mas sabia que teria o tempo certo de voltar para a Terra. Tinha que me permitir me dar o tempo necessário. Shirley, mas às vezes, com essa coisa do tempo necessário, por exemplo, você ficou 2 anos. Talvez 2 anos seja mais do que necessário, sabe? É como se a gente ficasse num processo de honra. Dizer, poxa, meu pai morreu, ou minha mãe morreu, então eu não posso viver. Se eles morreram, eu também tenho que morrer, por honra, sabe? E às vezes isso é inconsciente, tá? Mas esse tempo necessário é muito relativo. Porque alguém pode passar por esse tempo em um mês, outros levam 24 anos, como foi o caso de minha paciente. Aí, o Tati foi da ideia de 3 horas de live e Lívia disse que já gostou. Ai, ai. Helene disse que vocês terapeutas, né, nós somos iluminados. Nem tanto, Helene, nem tanto. A questão do terapeuta, gente, é que a gente entende, aceita e sabe lidar com as nossas sombras. Então, enquanto que a maioria das pessoas reprimem os aspectos sombrios da personalidade, a gente faz as pazes com isso. Então não tem problema em xingar, não tem problema em falar de sexo de forma escrachada, não tem problema em abrir a mente para vários assuntos, porque a gente entende que tudo faz parte, entende? Então a gente começa a se livrar dos próprios preconceitos, a gente começa a ter mais autocompaixão com o outro e com a gente mesmo, porque a gente entende que está tudo bem. Se a pessoa tem um processo de repressão muito grande e não consegue se expressar na vida, a gente acolhe. A gente não vai dizer, porra, como é que pode fulano para ir nisso aqui, sabe? Uma coisa que serviu muito para mim como terapeuta foi justamente isso. Hoje eu julgo muito menos as pessoas do que eu julgava há um tempo. Porque antigamente eu julgava mesmo. E a gente faz isso. Né? A gente olha para alguém e já lê dos pés à cabeça. Ah, essa pessoa deve ser assim, deve ser assá, tarará. Hoje em dia eu já não faço isso. Né? Ou pelo menos eu estou mais vigilante para não fazer. Né? Então, esse acolhimento, essa coisa do, poxa, não, eu preciso ter um acolhimento com o outro, eu preciso ter compaixão com a dor do outro. Né? Um rapaz estava falando comigo agora no Instagram, eu nem vi se ele entrou aqui, né? Não sei. Júnior, se tiver aí, eu tô falando de você, filho. Ele falou assim, eu tive que voltar para casa de minha mãe, isso aqui, tarará, bem nesse momento de quarentena. Eu entendi que ele estava falando em tom de riso, né? Porra, justo agora eu tive que voltar para casa de minha mãe, sabe? Aí eu disse assim, eu não vou nem rir. Porque vai que ele voltar para casa da mãe é um problema para ele, eu tô rindo do problema, né? Mas a gente começa a ter essa preocupação de não rir da dor do outro, de não fazer piada com qualquer coisa. Então a gente tem essa coisa da compaixão, sabe? Da autocompaixão, da autoaceitação e da aceitação do outro. Então não é que a gente seja iluminado, é que a gente acaba criando a consciência sistêmica maior e isso nos coloca em outro patamar na vida, tá? E quando eu falo outro patamar, não é melhor não. É outro nível, apenas diferente. Nem melhor nem pior, tá? Apenas diferente. Minha tia disse que eu estou bonito, mas essa camisa me deixa muito sério. Sério? É porque eu tô sério, não é não, tia?
É porque hoje até agora não teve nada pra fazer palhaçada, molequeira, e deve ser isso. É sério, essa camisa deixou sério? Ixi, ok. E eu achei que ela seria leve por ser colorida, sei lá. Hum... Elitice diz, façam terapia, minha gente. Tiago faz um trabalho lindo. Ô, meu amor, obrigado. Aí eu te disse, Thiago fala palavrão. Pois é, eu falo palavrão. Gente, isso é um problema, porque eu xingo, né? Mas eu uso o xingamento como uma ferramenta para me dar segurança, por incrível que pareça, e tranquilidade. Porque como eu sou tímido, eu percebo que quando eu tô muito tímido e fico nervoso quando eu falo, eu tenho que soltar um palavrão para poder descontrair. Então veja que eu não xingo com aquele peso do xingamento. Eu xingo de forma aquele baianês ou miséria, não sei o que, sabe? Pra poder descontrair. E eu tenho que me policiar porque eu sou palestrante espírita. Então imagine a pessoa num centro espírita. Por exemplo, o Elton que comentou isso me convidou para fazer um seminário num centro espírita, né, em Cajazeiras. Eu fui e num centro espírita não pode xingar. Então eu tenho que me policiar para fazer piada de uma outra forma. Em sala de aula eu não consigo. Xingo, falo algumas coisas e os alunos adoram, porque eles entendem o contexto. Claro que se pegam do contexto, professor xinga miséria em sala de aula, xinga desgraça em sala de aula. Isso parece absurdo, mas quando pega o contexto, os alunos entendem que é piada, entendem que faz parte do processo normal. Então sim, eu xingo, eu falo palavrão, Elton. Ai, Jesus. Aí, ó, a reputação vai lá pra baixo. Se diminuir o número de seguidores, são as pessoas que ficaram decepcionadas por eu xingar. Mas eu sou do bem, tá, gente? Yasmin, seja bem-vinda. Vilma diz assim, Tiago, quero fazer terapia com você. Como faço? Fala comigo, meu anjo. Ou no Instagram, ou no WhatsApp. Eu já comentei aqui que na bio do Instagram tem o link direto pro WhatsApp, tá? Ou no próprio direct do Instagram, tá? Por sinal, eu tenho que falar direct, né? Como é, André? Como é que eu falo direct em inglês? Ela fala direct. Uma pessoa já morou em Londres, é professora de inglês, me humilha, né? De Leusa, por exemplo, fala japonês. O povo é alto nível, gente. E eu aqui falando direct, bem português. Mas é isso, Vilma, tá? Fala comigo no privado depois que a gente vê isso, tá bom? Seja bem-vindo e obrigado pela confiança. Magda diz assim, compartilhe uma bruxaria sua para nossa energia. Ai, ai, ai. Vamos lá. Como é tema livre, eu tenho que falar de tudo, né? Então vamos falar disso também. Gente, a maior bruxaria, a maior magia que a gente pode fazer é oração. Porque quando a gente faz uma oração de coração, não é oração, Pai Nosso que está no céu, chega no amém, eu rezei, sabe o que fica mecânico? É abrir o coração. Direcionar quem você quiser, a Deus, a Jesus, a Buda, a lá, não importa, né? E você abre o coração e conversa, pedindo ajuda ou colocando suas mazelas para fora. E aí tem um roteiro de oração que eu gosto muito, que é assim. Primeiro você louva, né? Por exemplo, amado Mestre Jesus, sabe? Porque isso te conecta mais fácil. Depois você agradece pelo que você tem, né? Por todas as conquistas, por tudo que você já consegue na vida. E depois você pede. E lembrar que esse pedir é o pedir de entrega. Não é o pedir, ó, eu quero ganhar um carro, viu? Ó, me faça ganhar no bicho amanhã, sabe? Não é isso. Nesse momento que a gente precisa desenvolver o amor universal, é pedir coisas que sejam gratificantes para nós e para os outros, sabe? Então esse processo de fazer oração de coração é uma magia poderosa, é uma bruxaria massa, pedindo proteção pra gente, pro universo, pra todo mundo. Pra quem é terapeuta reikiano, pode emitir reiki se já tiver nível 3, por exemplo, né? E se tiver dúvida sobre isso, Dileuza tá aí pra explicar. Ela depois procura lá, de Nunes _ Luiz, e ela explica pra vocês como fazer isso. Mas minha bruxaria é essa, oração, né? Autoproteção. Luciana diz, alma linda sua, Tiago. Lu, a gente só reconhece o que conhece. Então, se você está dizendo que minha alma é linda, é porque a sua também é, bebê. Viu? Te amo. A Tatinha de Garcia diz assim, vamos começar a falar de sexo agora. É, porque faltam 9 minutos para acabar a live. Então, tem que ser uma rapidinha. Helene diz que ama minha leveza de explicação. Obrigado, meu amor. Obrigado. Tenha paciência, Rosângela. A internet está assim. Fazer o quê? Ó, Claudinho também quer falar de sexo. Elton compreendeu que eu xingo pra... Obrigado, Elton. Obrigado. Tô perdoado, né? Hulk, seja bem-vindo. Gente, tem um Hulk aqui.
Eliane diz que eu sou um tímido que não tem monstro. Então, né, bebê? Terapia. A gente é terapeutizado. A gente consegue camuflar a timidez. Ela fica escondidinha aqui, mas tá tudo certo. Ô, Elton, obrigado. Aí, ó, ele disse que eu xingo, mas eu sou super do bem. Fofo. Sou mesmo. Não quero mal de ninguém, gente. Não desejo mal nem ao meu inimigo. Se bem que eu nem tenho inimigo, graças a Deus. Eliane diz assim: sinto falta de suas palestras na Casa do Caminho. Pois é, eu acho que a última palestra que eu fiz lá foi dezembro. Acho que foi dezembro, esse ano eu não tive ainda. É porque, na verdade, foi assim. No ano passado, muitos centros espíritas me procuraram para marcar palestras para esse ano. Só que como eu sou professor e trabalho à noite, eu não sabia ainda o dia de minha folga, eu não sabia como é que ia ficar a escala, a escala não, os meus horários na escola. Então eu ia informando, ó, eu ainda não sei meu horário, só vou conseguir ver isso no final de janeiro. Então muita gente foi desistindo mesmo, né? Teve um convite de um centro, acho que na Ribeira, mas só era dia de quarta. Lá só tinha palestra dia de quarta eu dou aula, eu não pude. Mas os outros não voltaram a procurar. E aí veio o carnaval, aí veio essa questão do Covid e as coisas morreram. Mas vai ter. Certamente em algum momento eles vão me convidar de novo. Aí, ó, André me corrigiu, é direct. E tem que bolar a língua, né? Ai, meu Deus. Direct. Falei certo, Andrea? Direct. Direct. A gente exercitar a língua, sexta-feira, sexo, tudo ligado, ó. Tudo pau a pau. Direct. 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 Eu não consigo falar isso, é direct mesmo, viu? Mais fácil. Luciana tá pedindo sugestões de filmes, séries e livros para esse momento. Lu, não vai dar tempo de fazer isso, porque faltam uns 7 minutos para acabar. Mas eu vou fazer uma live em algum momento de tarde para fazer isso, tá? Ou então semana que vem à noite mesmo. Eu vou separar alguns materiais. Na verdade, desde a semana. Desde a primeira live, eu acho, que já tinha gente pedindo isso. Se eu não me engano, o nome do rapaz era Alberto. Alberto Souza. Ele pediu para fazer isso e eu acabei não fazendo ainda, tá? Porque em meio a esses atendimentos eu não tive tempo de separar material para isso. Mas como segunda-feira eu vou fazer uma que é um livro específico, eu vou separar terça, quarta ou quinta para fazer essas indicações, tá? Vou separar alguns livros, algumas séries, alguns filmes interessantes. É porque é isso que eu já falei aqui. Eu tenho um problema em gravar o título e a história. Eu leio um livro e aí eu esqueço qual é o autor, eu sei da história, mas aí eu tenho que fazer um quebra-cabeça na cabeça, sabe? Quem foi o autor daquele livro? Falava de quê mesmo? Qual é a história? Qual é o título? Então eu fico meio perdido. Eu tenho que pegar o livro, dar uma olhada para lembrar e passar para vocês, tá? Tatiane disse que se acabar essa é para começar outra. Ai, ai, vim vocês. Eliane, seja bem-vinda. Cristiane também quer que comece outra. Lívia disse que adora minha leveza. Obrigado, Lívia. Vilma disse que eu sou o melhor dos melhores. Misericórdia! Ave Maria. Um amigo meu disse que o melhor dos melhores é Jesus, né? Mas ok. Obrigado pelo seu elogio. É o seu ponto de vista e eu respeito. Thaís, minha prima de Feira de Santana, diz assim: Tiago, Brenda quer saber se você já se viu em vidas passadas. Eu já passei por um processo regressivo em consultório, na terapia. Na verdade, foram duas regressões. Na primeira, eu fui um soldado da guerra que morreu por acidente, né? Alguém que era do meu exército, vamos dizer assim, do meu lado, né? Do mesmo time que eu, jogou uma bomba pro campo adversário, mas essa bomba bateu num galho de uma árvore, caiu do meu lado e eu acabei morrendo na guerra. E, coincidentemente ou não, eu tenho um problema no ouvido direito. Né? Eu tenho retração no tímpano, tenho perda auditiva de 25%, tenho um carocinho aqui, ó, conseguem ver? Uma verruguinha desde pequeno. Então, de alguma forma, e nesta vida, né, eu tinha 5 anos mais ou menos, um vizinho jogou uma bomba na varanda em que eu estava sentado. Então, algumas coisas aí parecem fazer sentido. E uma outra experiência, eu me vi com uma mulher negra que foi abusada, não sei se pelo marido, parecia que eu era prostituta e ele era meu cliente. E eu não vi todo o processo, mas eu vi que eu estava com a faca na mão pingando sangue e ele estava morto. Então eu acho que para me defender eu acabei matando ele. Então eu já fiz algumas coisas aí. Mas ok, né? Tudo no tempo que precisa ser. Então sim, eu já me vi em vidas passadas. Mas assim, eu me vi com experiências que eu acredito ser vidas passadas, tá? A terapia não vai dizer, deixa eu ver o que eu fiz na vida passada. A gente não faz esse processo. Isso veio como uma resposta ao processo terapêutico, tá? Para não ficar parecendo que a gente conduz a pessoa até a vida passada como um processo de curiosidade. Terapia não é bagunça, pelo amor de Deus.
Sofia, seja bem-vinda. Nayara. Paim, seja bem-vindo. Ok, Thay, obrigado, meu amor. Continue aí assistindo. Tá acabando, mas continue assistindo. Eliane diz, gente, assisti uma palestra com o Thiago sobre felicidade. Muito bom, Ô, Eliane, obrigado. Eu acho que foi a palestra que meus pais assistiram também. Meu pai sempre fala aquela música da sua palestra, a música Felicidade de Marcelo Genesi, que eu adoro. Thaís Rosário entrou, seja bem-vinda, Tatai. Aí o povo tá dizendo que também esquece, tá vendo? Que não é só eu quando leio. Pois é, minha mãe, ou é meu pai que falou, eu não sei. Disse isso porque. Ah, é, pai. Ele tá dizendo, porque você lê muito de uma vez só. Eu já ia dizer justamente isso. Eu lia, hoje em dia não mais, mas eu lia muito. E eu lia livros grossos, emendavam um no outro, sabe? Então acabava um, eu já pegava outro. Então as histórias se misturavam. Eu não consigo lembrar justamente por conta disso. Porque o período que eu mais li, eu lia demais. Então misturou na cabeça, né? Mas, ok. Então aí, para não me deixar mentir. Obrigado, meu pai. Ou obrigado, minha mãe. Não sei quem falou dos dois. Eliane diz assim, obrigado por suas lives, aprendemos descontraído e suaviza. Obrigado. Vilma, Tiago, eu gosto dos livros de Augusto Cury. Você gosta? Gosto, Vilma. Eu já li Ansiedade, Mal do Século, Vendedor de Sonhos. Aí, ó, já vou esquecer os títulos. Enfim, alguns. Não lembro os outros de Augusto Cury, mas já li alguns. Rose, my dear, seja bem-vinda. Ah, my dear, eu sei falar, tá vendo? Agora, direct. Aqui, Alberto Thomas, eu falei de você, Alberto. Eu acho que é você que pediu dicas de livros. Ai, gente, vai acabar daqui a pouco, meu Deus. Boa noite, tô bem, e você? Ah, minha mãe disse que foi ela que disse o negócio do livro, que eu lia demais vários livros e por isso eu não consigo lembrar. Pois é, mãe, é por isso. Obrigado por lembrar, viu? Gente, ó, vai acabar o tempo. Eu vou me despedir para o Instagram não derrubar e eu ficar parecendo mal educado. Eu quero agradecer demais a vocês por tudo. Pela presença, pela companhia, pelos feedbacks, pelos elogios. Tá sendo maravilhoso para mim esse processo. Porque eu tô conseguindo descobrir coisas que eu não conhecia sobre mim mesmo. Né? Essa questão de poder ajudar, de receber elogio. Para quem me conhece mais intimamente sabe que eu fico muito constrangido com elogios. Hoje em dia eu já aceito com mais facilidade, mas antigamente a pessoa, você é isso. Eu não sou isso, né? Eu negava o tempo inteiro. Hoje eu já aceito e disse, poxa, obrigado, porque eu entendo que é o olhar da pessoa para mim. Então as lives estão me ajudando a reforçar isso, né? E respeitar quando a pessoa diz, poxa, você transmite paz. Eu, tá bom, obrigado. Eu posso não concordar, mas obrigado por você achar isso ou perceber dessa forma, tá? Então, Lu, ok. Por nada, por nada. Eu é que agradeço a vocês, tá? Agradeço demais, 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 demais. Ó, beijos. Espero que de alguma forma a live de hoje tenha sido boa, embora não tenha tido um tema específico. Segunda-feira, a morte é um dia que vale a pena viver. Então vamos falar de morte para poder pensar na vida, ok? Estamos juntos. Oi, Letícia, obrigado. Conceição, meu amor, chegou agora e eu tô acabando. Ai, gente. Mas vai estar aqui, tá? Eu vou tentar salvar e botar no YouTube. Claudinho diz, parabéns, continue sendo esse ser de luz. Obrigado, meu querido, obrigado. De coração. Obrigado, Elton, por ter ficado até o final. Vocês são ótimos, gente. E o interessante é que foram pessoas cativas. Ó, ficou 20 aqui do início ao fim. Maravilha. Marília diz assim, se pra você está bom, para seus espectadores aposto que tá maravilhoso. Gratidão sempre. Obrigado, meu amor. Marília Martins é uma amiga da época de escola, a irmã da vida. Né? A gente demora horrores de se falar, mas quando se fala, quando se encontra, parece que foi ontem ensino médio na escola. E é muito amor. A gente chora quando se abraça, só pra vocês entenderem como é o amor aí dessa pessoa. Alberto disse que o prefeito já decretou umas 15 dias de quarentena. Ok, né? Fazer o quê? Ai, Jesus. Mas 15... Ó, a ansiedade, mais 15 dias. Alberto disse que não sabe se vai sobreviver. Vai, a gente vai conseguir. Obrigado, Mônica, obrigado. Até, Vilma, até segunda. É isso, tá? Então, beijos pra vocês, boa noite, fiquem bem, bom fim de semana, né? Quem tiver sozinho aí, vai tomar banho no escuro. Quem tiver acompanhado, vai transar, vai gozar. Faz isso porque não tá podendo neste momento, por favor. Compartilha essa energia, tá? E a gente se vê. Se de repente amanhã ou domingo eu tiver com saudade, eu vou abrir a live aqui só pra conversar de novo. Viu? Vocês me permitem fazer isso? Tá? E a gente vai se vendo e se falando. Ok? Beijos. Boa noite.